No início deste ano foi feito o primeiro registro de uma rajada rápida de rádio na Via Láctea. Agora, uma estrela morta a 14.350 anos-luz de distância acaba de se tornar a pista mais importante para resolver o mistério sobre a origem das FRBs. As explosões de rádio são um mistério que intriga os astrônomos desde que foram descobertas em 2007. São explosões de ondas de rádio extremamente poderosas, descarregando mais energia do que centenas de milhões de sóis em apenas milissegundos. Como a maioria das FRBs acontece apenas uma vez e vem de muito longe, até agora não tinha sido possível entender a causa. Diversos instrumentos espalhados pelo mundo ajudaram a confirmar que o evento do início do ano foi originado de um magnetar chamado SGR 1935 mais 2154. Esta é a primeira conexão observacional entre magnetares e FRBs, disse o astrofísico Sandro Mereghetti, do Instituto Nacional de Astrofísica da Itália. Os magnetares são um tipo de estrela de nêutrons com campo magnético extremamente poderoso, 1000 vezes mais forte que o de estrelas de nêutrons normais. Esses poderosos campos magnéticos têm um efeito estranho. Como a gravidade aplica uma força interna que mantém a estrela unida e o campo magnético puxa para fora, a estrela acaba ficando com a forma distorcida. Essas duas forças concorrentes em andamento criam uma tensão que ocasionalmente resulta em grandes tremores, chamados de explosões magnetares, que geralmente produzem raios X, raios gama e, raramente, ondas de rádio. Os astrônomos sempre tentaram entender como as explosões magnetares funcionam. Quando o SGR 1935 mais 2154 começou a ficar tumultuado no final de abril, os instrumentos de monitoramento em todo o mundo foram direcionados para lá. Inicialmente parecia uma explosão magnetar bastante padrão, mas em 28 de abril ocorreu uma explosão de rádio sem precedentes. Era tão brilhante que o radiotelescópio CHIME, projetado para detectar eventos transitórios e responsável pela descoberta de um bom número de FRBs, não conseguiu quantificá-lo. Não é porque o surto era mais poderoso que os FRBs extragalácticos, mas porque estava muito mais próximo. Usando dados coletados pelo satélite integral da Agência Espacial Europeia, foi possível identificar com precisão a origem da explosão, acertando sua associação com o magnetar. Embora o surto em si tenha sido um pouco mais fraco que as FRBs extragalácticas, quase todo o resto se encaixa no perfil de FRB extragaláctico. Mas também houve uma surpresa. A explosão do rádio possuía uma contraparte de raio-X, algo que nunca vimos em uma FRB extragaláctica. Isso não significa que as FRBs extragalácticas não possuem homólogos de raio-X. Pode significar o contrário, que os sinais são mais complexos que pensavam os cientistas, emitindo vários tipos de radiação abaixo do nosso limite de detecção. Embora seja uma evidência extremamente convincente a favor da origem magnetar das FRBs, ainda é cedo para considerar que o mistério foi resolvido. O fato é que o SGR 1935 mais 2154 está a caminho de se tornar um dos magnetares mais estudados da Via Láctea, e isso é apenas o começo. A pesquisa foi publicada no The Astrophysical Journal Letters.
Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências.